Show de bola, tá gravando. Aê, agora sim. Oi. Beleza. Eu acabei de receber uma mensagem do Zoom também falando que a minha conexão de internet está instável. Estou gravando. Então, espero que... beleza, vamos lá. Compartilhar a tela. Bom, primeiro, queria agradecer o Nassim e o Arley aí por organizar essa apresentação. E só começar falando um pouquinho a respeito dessa ideia e como começou e tal, até para a gente alinhar as expectativas. Quando o Arley me perguntou se eu tinha interesse em conversar com os alunos da Unibave, a ideia dele era a gente fazer meio que um bate-papo mais informal, assim, mais dinâmico, sem ser um formato meio de palestra. E eu achei a ideia legal. E aí, né, a gente alinhou o que a gente achava que seria interessante de mensagem para passar para vocês. E assim, é lógico que a gente está no meio dessa história de pandemia. Aqui nos Estados Unidos a coisa está bem complicada, assim, né? Em alguns estados tá bem crítico e tal. Então a gente achou que tocar um pouco nesse assunto, falar um pouco sobre a pandemia e como isso afeta a nossa carreira e tudo mais, a gente achou que seria uma ideia legal. Então, assim, o que eu tenho aqui são só 4 slides, é só meio que uma apresentação inicial, me apresentando para quem não me conhece, e muita gente não me conhece porque eu morei em Orleans muito tempo, mas eu mudei daí já faz, sei lá, mais de 10 anos. Então, falar um pouquinho de mim e um pouco a respeito né, da Udemy, a empresa que eu trabalho, e depois a gente pode começar o bate-papo. Alguém tem alguma pergunta antes? Ou Nassim, Arley, vocês querem falar alguma coisa antes de a gente começar? Pode tocar, depois tem bastante pergunta aqui. Beleza. Então, bem rápido, meu nome é Felipe Felizmino, hoje eu estou como Principal SRE na Udemy. Eu comecei na Udemy há quase 3 anos atrás, em junho de 2017. E hoje eu estou como líder do time de SRE, líder técnico, né? O time ainda tem um gerente e tudo mais. Enfim, SRE, para quem não conhece, é uma espécie de DevOps. Apesar de que o pessoal aqui não gosta muito desse termo DevOps, porque virou meio que um termo de mais de business do que DevOps era para ser uma cultura e acabou virando um cargo, vai. Então tem meio que uma certa restrição a usar esse termo DevOps. Mas enfim, todo mundo usa. Então a SRE uma implementação de DevOps, uma forma específica de como o DevOps deveria funcionar nas empresas. Eu entrei na Udemy em 2017. Na época, eu mudei do Brasil para a Irlanda. Fiquei lá nos 2 primeiros anos e depois pedi para ser transferido aqui para os Estados Unidos, onde é a sede da empresa, né? Então, eu mudei para cá em junho de 2019. E, enfim, aí estou aqui até hoje.
eu comecei a minha carreira, eu tinha, na época, quando eu comecei a programar, eu tinha 13 anos de idade. Eu tive, a sorte de, na minha família, ter o meu pai, que já trabalhava com software, com programação, com uma série de coisas. E eu fui aprendendo algumas coisas com ele, fui pegando o livro e aprendendo a programar, porque era uma coisa que eu tinha interesse. Ou seja, já era nerd desde criança. Então, nessa época eu comecei a programar em Clipper, que é uma linguagem que já foi extinta, eu acho que ninguém mais usa. E aí, a partir daí, nessa época ainda a gente programava em DOS, não existia o Windows, quer dizer, já existia o Windows, mas não era muito usado. E aí eu comecei com isso, depois foi vindo o Windows, e aí a gente, né, foi mudando de tecnologia e indo para tecnologias mais modernas, e algumas que até ainda são usadas até hoje. Então eu comecei lá na época do DOS com Clipper, depois fui para Windows. Na época comecei a programar um pouco em Visual Basic, e usei um pouco de Delphi também. E nessa época o Java também estava surgindo lá, Java 1.2. E aí eu comecei a mexer com Java também, mas o Java nessa época era impraticável porque era muito lento. Continua lento até hoje, mas hoje pelo menos é aceitável. Mas nessa época não dava para usar, simplesmente, né, com os computadores que a gente tinha na época era muito, muito lento. Então eu comecei lá com Java, e do Java eu meio que deixei o Java de lado nessa época para ir um pouco mais para o Delphi, para o Visual Basic, porque eram mais práticos para usar, né? E depois do Visual Basic, Delphi e aí eu comecei também a mexer um pouco mais com ambientes web, que foi onde eu comecei a aprender PHP, aprendi um pouco de Java para web também, que foi onde o Java começou a se tornar interessante, porque o Java inicial lá para desktop nessa época não era útil, mas o Java para web aí começou a virar, para o servidor faz sentido. Então fui passando por todas essas linguagens. Chegou um momento que eu precisei aprender C++, na época que eu tinha minha própria empresa, porque o Delphi não estava atendendo, então a gente teve que migrar e tal. Nessa época, inclusive, o Arley trabalhava comigo. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas linguagens de programação diferentes, e com diversos tipos de back-end, vamos dizer assim, banco de dados diferentes. Então, só voltando lá no começo da minha carreira profissional, o meu primeiro emprego profissionalmente foi na Plazon, e eu trabalhei lá por 2 anos e pouco, acho 2 anos e meio. Nessa época, a Plazon tinha bastante... a linguagem que eles usavam lá era MUMPS, e eu fui contratado para meio que ajudar eles com a migração de algumas dos softwares internos deles, de MUMPS para tecnologias mais modernas. E aí foi onde a gente começou a implementar alguma coisa em Delphi, com banco de dados Oracle, e a outra tecnologia que começou a ser usada lá também, na época que eu estava lá, era o PHP. Enfim, trabalhei na Plazon por 2 anos e meio e trabalhei também desenvolvi alguma coisa no próprio SuperMumps, que depois a Plazon acabou comprando uma outra ferramenta que é compatível com o SuperMumps, que chama Caché. Isso foi lá em 2001. Depois eu saí da Plazon, comecei a minha própria empresa, que se chamava EM Control. Na EM Control
nessa época, MSN Messenger era uma ferramenta de comunicação que a maioria das empresas usavam, que hoje virou Slack. Mas nessa época as empresas usavam o MSN mesmo para comunicação interna e externa. Então eu desenvolvi essa ferramenta, comecei a empresa e desenvolvi a ferramenta para permitir que o administrador de rede da empresa conseguisse limitar, bloquear quem fala com quem, esse tipo de definir regras de uso do MSN e garantir que essas regras fossem respeitadas dentro da rede. Então, aí eu comecei a empresa, toquei a empresa por mais ou menos 5 anos. Foi nessa época que eu e o Warley trabalhamos juntos. A gente é amigo de infância e acabou trabalhando junto com o período. Eu acabei na empresa, né? Chegou depois desses 5 anos, para mim não estava valendo a pena a quantidade de trabalho, o custo-benefício de manter a empresa com o meu pessoal não estava mais valendo a pena. Eu decidi me desfazer, né? Vender a empresa. Então eu vendi a empresa e voltei para o mercado de trabalho. Aí eu mudei para Florianópolis nessa época. E lá eu trabalhei na Distro, na Samtec, na Cowordic, depois na IP-Trust. E depois da IP-Trust eu passei para Versata, que foi uma empresa americana também, mas eu estava trabalhando remoto do Brasil. E aí depois da Versata foi onde eu acabei mudando para a Udemy. E, enfim, nessa timeline aí de todas as empresas que eu passei, foi onde todas aquelas tecnologias que eu citei, a linguagem de programação e banco de dados, foi onde eu usei cada uma delas, com um pouco de overlap entre elas. Então, Plazon foi onde, né, eu comecei lá um pouco de Java, um pouco de PHP, Caché, depois mControl, Java de novo, C++, Delphi também tinha um pouco, e bastante Linux. Depois Distro, Samtec, só C++ Linux. Depois Cowordic, que foi onde eu comecei mais a ir para o lado de cloud né, começar a entender, a entrar mais no mundo de cloud. E depois, enfim, IP-Trust, Versata e Udemy também expandindo no ambiente cloud. E, enfim, longa introdução, estamos aí hoje. Basicamente é isso. Falar um pouquinho da Udemy, vocês provavelmente conhecem, é uma empresa bastante conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um tempo atrás eu ouvi algo a respeito de estar entre as top 100 em volume de tráfego no mundo. E aqui tem uns números que eu separei aqui só para... basicamente, o que a empresa faz, diferente da maior parte das empresas de educação à distância, a Udemy não é uma empresa que provê os cursos, a gente não desenvolve nenhum curso. O que a gente faz é prover uma plataforma onde um instrutor consiga encontrar o seu aluno e vice-versa, o aluno consiga encontrar o seu instrutor. Então, por isso que é um marketplace. Da mesma forma como o Uber é um marketplace para carro, para táxi, digamos assim. Então, a ideia da Udemy de ser um marketplace, para mim, sempre foi uma das coisas que me atraiu ao modelo de negócio da empresa, porque eu acho interessante essa ideia de marketplace. Porque geralmente é a forma onde tu consegue achar um equilíbrio entre oferta e demanda, custo e benefício. E aí a empresa começou lá, sei lá, 10 anos, acho que mais de 10 anos atrás. São 57 mil instrutores hoje, 150 mil cursos, 50 milhões de alunos.
tem esse modelo corporativo que chama UFB, Udemy for Business, que são mais de 5.000 empresas já usando. A gente tem escritório em São Francisco, Denver, Dublin, Irlanda, Ankara, na Turquia, São Paulo. Tem na Índia, tem em Singapura, se eu não me engano. E, enfim, tem escritórios menores, né, mas tem em vários lugares do mundo. E são hoje em torno de 500 funcionários no mundo inteiro. A maioria, é claro, aqui em São Francisco, onde é a matriz, né? Esses são alguns das empresas que utilizam a Udemy como na versão corporativa. Basicamente, como isso funciona eu tenho uma empresa, eu quero oferecer uma quantidade de cursos para os meus funcionários. Eu vou lá, contrato a Udemy para oferecer os cursos que a Udemy tem a um custo mensal por funcionário. Só que aí sai de graça para o funcionário. E geralmente é muito barato para as empresas também. Então, por isso que a gente tem Booking.com, Adidas, NetApp são uma das maiores aqui nessa lista, mas tem empresas muito maiores que essas que acabam, assim, por contrato a gente não pode mencionar o nome deles. Mas, enfim, tem empresas maiores do que essas também na lista. E esse é o produto da Udemy que está mais crescendo hoje, mais até do que o Marketplace, é o Udemy for Business, porque a gente chegou num nível onde a gente tem um volume grande de cursos e a empresa já é conhecida o suficiente para essas empresas grandes acabarem apostando e confiando em contratar, enfim. Bom, basicamente era isso minha introdução. Estou aberto para perguntas. Eu vou parar o compartilhamento aqui só para poder botar no modo galeria. Beleza. Então vamos lá, eu fiz algumas perguntas aqui, até já te mandei para mais ou menos tu ver o que poderia ser respondido, o que não pode, né? Porque provavelmente vai ter coisa que a empresa não abre para todo mundo. Então acabei mandando para ti. E aí eu vou passar algumas aqui, daqui a pouco o pessoal pode ficar tranquilo aí para fazer perguntas. Então a primeira... Só uma nota a respeito disso. A Udemy também é uma empresa que eles são, de certa forma, rígidos em relação ao que pode e o que não pode ser compartilhado. Por uma série de questões, é uma empresa, eles chamam aqui de pré-IPO, então tem uma série de auditoria, tem um monte de questões. Então, às vezes, até informação, digamos, inocente, eles preferem que a gente não compartilhe para não, sabe? Mas, enfim, pode fazer perguntas. Se eu não puder compartilhar, eu vou falar. Beleza. Essa aqui eu acho que vai ser tranquila, cara. Quais são as tecnologias de desenvolvimento de software que vocês utilizam aí? Se é Java, se é qualquer tecnologia que possa ser compartilhada com a gente, para a gente mais ou menos ver o que é tendência, o que não é. Então, se puder falar para a gente aí. Certo. A gente, a maior parte da Udemy é escrita em Python, com o framework é Django. Então, se tu entrar em udemy.com, vai estar sendo servido por essa aplicação Python e Django. Mas tem serviços escritos em Java, não Java, Kotlin, foi a linguagem que eles adotaram. E tem a maior parte de data science da empresa é feito em Scala. Basicamente são essas as linguagens de desenvolvimento, e aí a partir daí a gente tem de banco de dados MySQL, a gente usa o Redis Enterprise também para banco de dados persistente e não persistente, e aí a gente tem Cassandra como um outro banco de dados, a gente usa Memcached e
RabbitMQ, e eu acho que é isso. Talvez eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas o principal é essa aplicação Python, conversando com MySQL, com Redis e com Memcache. Esse é o feijão com arroz da Udemy, tá nessas 4 tecnologias aí. E aí eu selecionei aqui uma outra, que é quais os setores que vocês têm aí dentro da empresa, porque quando o pessoal está fazendo faculdade, geralmente eles pensam em, vou ser programador, e colocam isso na cabeça achando que, vou me formar em sistemas para ser programador. Só que, cara, tem uma gama gigantesca de funções que alguém que se forma em sistema ou em computação pode exercer, que às vezes o pessoal não conhece. Então, se tu puder dar uma conversada aí, falar um pouco sobre quais setores vocês têm aí, a gente agradece. Certo. Então, a área de desenvolvimento é, obviamente, uma das maiores dentro da empresa, talvez a maior. E aí, dentro da área de desenvolvimento, a forma como a empresa é organizada, a gente tem desenvolvimento full stack, front-end e back-end. Às vezes é meio misturado. Mas às vezes tem algumas pessoas que têm o cargo específico de front-end e só mexe com front-end e tudo mais. E aí, fora aí, beleza, tem isso, tem a parte mais voltada para a infraestrutura, que é onde eu tô, né? Que o que o SRE faz é meio que uma mistura de desenvolvedor com alguém com mais experiência de infraestrutura, sistemas e tudo mais. E aí tem SRE, que é meio que um híbrido, esse sou eu, entre dev e infra, e tem o cara que é pura infraestrutura, que é o engenheiro de redes, que a gente tem, enfim, o pessoal que trabalha lá com hardware mesmo e no mais baixo nível de rede. Depois, fora de desenvolvimento, tem... eu chamo fora de desenvolvimento, mas não é fora. É ainda parte de engenharia, mas que não faz parte do desenvolvimento core da empresa, que é a parte de data science. É um time completamente separado dos times de desenvolvimento, e é um time grande também, onde eles trabalham bastante junto com os times de marketing, de produto, para tentar entender o comportamento do nosso usuário final e transformar esse comportamento em algo, entender primeiro para saber o que o nosso usuário final está querendo e o que a gente pode oferecer, mas é lógico também para melhorar a conversão e tudo mais. Então, eles têm um relacionamento muito próximo com os times de marketing, de produto, até mesmo novas ideias de produtos acabam vindo a partir de data science e de análise de comportamento. Então, é um time bem separado, assim, até nas tecnologias que eles usam e tudo mais. Depois, o resto, sim, vendas, o time de vendas cresceu absurdamente no último ano. Quando eu entrei em Dublin, no escritório de Dublin, o total de pessoas lá era de, se eu não me engano, 40 pessoas. Hoje, lá em Dublin, tem mais do que isso só de vendas. Então, e isso só faz 2 anos. Então, tem um time grande e boa parte desse time de vendas é por causa do UFB, é claro. E aí, dentro de vendas, tem uma divisão que eu acho interessante para a nossa área, que tem o pré-vendas técnico, que o cara ele faz uma consultoria, mas ele basicamente ele tenta entender o porquê, os porquês do como o nosso produto funciona, e ele consegue fazer sugestões para tentar adaptar o nosso produto ao cliente final. Um exemplo disso é single sign-on, que alguns clientes, imagina, a gente tem cliente lá com 5, 6, 7 mil usuários, no caso, funcionários,
que vão ter acesso a Udemy. Eles não querem ficar gerenciando isso tudo, sabe, manualmente, ou tendo que ir lá no nosso site cadastrar e tudo mais. Então, um gerente de pré-vendas desse, ele tem um embasamento técnico bom o suficiente para saber como é que ele vai fazer a integração entre esse tipo de cliente e a Udemy. Enfim, ele não deixa de ser um vendedor, mas ele tem meio que um perfil híbrido entre um desenvolvedor e um vendedor. Ele não é o cara especialista em vendas, ele também não é o cara especialista em desenvolvimento. Então, esse é um outro cargo misto aí. E dentro do próprio time de marketing também tem bastante gente com um background, de certa forma, de desenvolvimento. Inclusive, tem uma menina que recentemente mudou do marketing para um time de desenvolvimento, porque ela se formou em marketing, fez marketing a vida inteira, entrou na Udemy, começou a aprender um pouco mais sobre desenvolvimento e tal, gostou e pediu para ser transferida para um time de desenvolvimento. Então tem esse tipo de profissional híbrido, que entende um pouco de uma área e junta aquilo com a área de desenvolvimento. Depois disso, o resto é bem padrão, eu acho. Faturamento. É lógico que a gente tem bastante... tem um time legal, né? Suporte, tem alguma coisa? Que tem suporte, mas a gente tem suporte aqui em São Francisco, que são basicamente 3 pessoas só, que também tem... verdade, tu me lembrou de um time muito importante, que é o time de fraude. Por incrível que pareça, o nosso time de fraude assim, muito bom, e cada vez eles têm mais desafios, porque cada vez tem mais gente tentando usar o site da Udemy para fins diversos, que não seja educação. Então, tem um time de fraude que não é grande, mas muito competente, que basicamente o que eles fazem é comportamento de usuários e comportamento anômalo, e ir atrás disso e tentar descobrir que tipo de fraude que esse cara está cometendo, e trazer sugestão para os times de engenharia de como a gente pode prevenir isso e tudo mais. E aí, voltando lá no suporte, que é meio que um time irmão desse time de fraude, é um time pequeno aqui em São Francisco, mas tem um time terceirizado que fica em Taiwan, se não me engano, que eles são, primeiro level 1 de suporte. Que eles também têm um background técnico, mas eles é um pouco mais limitado em relação ao que eles podem fazer, certo? Eles não vão ter acesso a toda, digamos, log, auditoria e tudo mais que o nosso time interno aqui vai ter. Mas, Felipe, agora, só rapidinho ali, a gente viu aí como a ferramenta Zoom, essa que a gente está utilizando, ela cresceu com essa pandemia. E a pergunta é a seguinte: a Udemy cresceu também com a pandemia, porque agora está todo mundo em casa, então o pessoal geralmente está na internet, e o pessoal está usando esse tempo para aprender. Como é que está esse negócio aí, cara? A Udemy cresceu para a pandemia ou a gente não sabe? Sim, ainda? cara. Não, cresceu bastante, a demanda cresceu bastante. Tanto é que a gente, nas primeiras 2 ou 3 semanas depois que foi anunciado o lockdown aqui nos Estados Unidos e que todo mundo tem que ficar em casa e tudo mais, o volume de tráfego para o nosso site, ele passou dos nossos maiores níveis históricos, maiores do que Black Friday, que é onde geralmente fazem uma campanha grande e tal. A gente é onde o meu time, né, time de SRE, a gente tem que fazer pelo menos um mês, a gente se prepara em termos de capacidade,
tem uma coisa que eles fazem aqui que chama Game Day, que é, pô, vamos estressar o nosso site até ver onde, sabe, o que é que vai gritar primeiro. Então a gente faz isso geralmente preparando para Black Friday. A diferença é que para a pandemia a gente não conseguiu preparar, a gente não teve preparação. E o volume de tráfego foi muito maior que Black Friday. Então a gente, por causa da pandemia, a gente acabou tendo 2, 3, 4 incidentes de engenharia. A gente teve downtime por causa disso. Teve um downtime, inclusive, o maior deles, que não foi por causa do tráfego, mas por uma infelicidade foi durante essa parada toda. Então, a gente teve, o meu time principalmente e alguns outros times também, umas 3 semanas aí de bastante estresse por conta de tentar adaptar a nossa capacidade, escalar a nossa capacidade para o aumento de demanda. Teve bastante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho mais aqui, mas eu vou abrir para todo mundo aí. Vamos lá. O Gabriel fez ali no chat. Tem no chat? Vamos ver. Gabriel, tens algum curso desenvolvido por você na plataforma? Essa até eu posso responder, porque eu lembro que há um ano atrás o Felipe, eu perguntei, fiz essa pergunta e o Felipe assim, cara, tenho vontade de fazer, mas falta tempo. Como é que tá essa situação? É verdade, cara. Eu tenho interesse em fazer, mas realmente eu não consegui parar e me dedicar, porque, assim, eu não... Se fosse para eu fazer, eu teria que dedicar tempo mesmo, tanto para montar um conteúdo bom, quanto para gravar, editar e tudo mais. E se for para fazer meia boca, eu não quero fazer. Então, por isso eu acabei não conseguindo me dedicar a fazer um treinamento. Mas o detalhe é que se eu for fazer um treinamento também, provavelmente não vai ser tão voltado a desenvolvimento, vai ser mais voltado a essa área de DevOps, um pouco mais de infraestrutura que é lógico, tem um overlap aí com desenvolvimento, mas né, eu não me considero um especialista em nenhuma linguagem de programação, é isso que eu estou querendo dizer. Tem uma outra aqui do Rafael, que é qualquer um pode ser instrutor na Udemy? Qualquer um pode ser instrutor na Udemy. O que é o lado bom e ruim. Do lado bom abre para uma gama de pessoas de poder ensinar alguma coisa que tu sabe. Por outro lado, a qualidade desses cursos nem sempre vai ser né, no nível que a gente esperaria e tudo mais. Mas, assim, com 57 mil cursos que a gente tem na plataforma, tu vai achar cursos muito bons sobre a maior parte dos assuntos que tu quer. O que eu acho legal também é essa questão de, daqui a pouco, tu não se adapta com um instrutor, enfim... se for olhar nos reviews, vai ter gente reclamando, pô, eu não suporto a voz desse instrutor. Enfim, pode ser alguma coisa boa como isso, ou pode ser algo mais, pô, a didática dele não é boa, tudo mais, mas para a maior parte dos cursos tu vai ter um segundo instrutor, uma segunda opção que de repente vai te adaptar melhor. E isso que é o que eu acho legal, assim, o diferencial. Filtra menos lá no começo, tem esse problema de qualidade, que nem sempre é ideal, mas muitas vezes acaba dando mais oportunidades para mais gente de tanto aprender quanto passar, né, ensinar. Eu mesmo já comprei vários cursos aí com a Udemy e a gente tem que olhar bem a parte ali de avaliação, né? Então tá tudo ali, certo. É só a gente procurar, né? Agora outra coisa que eu queria perguntar é sobre os preços, cara, porque eu tava vendo ali, a maioria dos preços está entre 20 e 30 reais. E esses caras que são de fora do Brasil, por exemplo, que
são americanos ou europeus, como é que eles veem assim, o curso que eles botam lá, R$ 400, que está ali e agora está sendo vendido a 20, 30? Eles não reclamam disso aí? Está em contrato? Vocês podem fazer o preço? Você não tem medo de eles começar a migrar para uma outra plataforma de educação? Tem umas plataformas indianas aí que estão aparecendo. Como é que vocês veem Sim. isso? Então, primeiro, em relação a preço, um detalhe que é importante notar é que o preço que vocês veem no Brasil não é o mesmo que a gente vê aqui nos Estados Unidos ou que o europeu vê. É mais caro aqui e é mais caro lá na Europa. O preço é regionalizado. Então, Brasil, Índia, é lógico que eles tentam adaptar para o teu poder aquisitivo, porque não adiantaria a gente pegar e colocar, o curso aqui é $40, então vamos cobrar, sei lá, R$ 200 no Brasil. Então, eles têm essa margem. E em relação à promoção, como é que funciona? Se eu sou instrutor e eu quero colocar o meu curso na Udemy, eu posso escolher participar de promoções ou não. Se eu escolher não participar, o meu curso vai ser oferecido a um preço de tabela. O detalhe é que a maioria deles opta por participar por dois motivos. Primeiro, é meio que um marketing pessoal deles. Eles vão... É uma gama de gente que está vindo para, né, comprando o curso deles. Tem isso, e tem o lado financeiro também, que apesar de tu ver, era para ser 400, mas acabou vendendo por 20, 400 é sabe a história do pombo na mão, e é melhor ter um pombo na mão do que dois voando? O 400 está voando, então ter dois de 400 voando não diz muita coisa. Então, a maioria deles acaba optando por aceitar entrar nas promoções por conta disso, né? Por marketing pessoal, e também não deixa de ser ruim. Tem instrutores, e isso eu posso compartilhar porque eles mesmos compartilham no Facebook deles e tudo mais. Tem instrutores que chegam a tirar $100 mil por mês com curso em mês de campanha e tudo mais. Então, os caras fazem bastante dinheiro. De novo, não estou compartilhando nenhuma informação secreta. Tá lá, os caras, eles botam inclusive print do dashboard deles de quanta grana eles fizeram. Mas assim, eles ganham bastante dinheiro. Mas é claro, esses caras que ganham essa grana, eles têm 20 cursos na Udemy. Então, se eles lançarem um curso com desconto, eles têm mais um monte de outros cursos lá que ainda estão trazendo a grana para eles. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Não, eu não cobri o último ponto que tu falou a respeito desses outros sites. Então, eu acho que é um desafio para a empresa, mas ao mesmo tempo, se for para pensar, tirando o Udemy e olhar o mercado de educação online, a maioria dos modelos de negócio dessas outras empresas não funciona direito. Coursera, eles têm cursos muito bons, mas na minha opinião, a forma como eles comercializam esses cursos não é um negócio que escala, vai. E a mesma coisa para Lynda, que é do LinkedIn. Eles têm cursos muito bons também, mas eles resolveram focar num nicho que é o que eles, enfim, é como funciona para eles, vai. A Udemy focou no volume, e eu acho que nessa questão é muito difícil bater, porque hoje, sabe, com 57 mil cursos e tudo mais, se um instrutor grande resolver tirar os cursos dele da Udemy, primeiro ele tem que estar muito grande para chegar no ponto de dizer, não, tô mudando para outra plataforma porque a Udemy não tá legal para mim. E segundo, que não acaba sendo um impacto muito grande, entendeu? O volume de cursos que a gente tem já é bem grande, é uma empresa que já tem uma certa reputação, então eu acho que é mais difícil para esses pequenos
tentarem alcançar o estágio que a gente está hoje. É meio que aquele negócio quando tu pensa em fazer um curso ou de tecnologia, ou hoje a Udemy já tem de violão, tem de qualquer coisa, tem ali até de origami, tem, cara. O primeiro nome que tu pensa é na Udemy, então fica meio complicado. Mas eu sei também que, não é que eu sei, eu vejo também que o YouTube também está crescendo muito nessa parte com treinamento gratuito. Vai ali, o treinamento está lá. Então, tem isso também, né? O pessoal procura o YouTube, né? Tem isso e é uma coisa que a Udemy está meio que também mudando um pouco de estratégia para começar a oferecer um pouco mais de cursos gratuitos, que é uma coisa que sempre teve, mas era um pouco mais limitado, vai. Por exemplo, se tu for pesquisar um curso de Python, no YouTube tu pode assistir o curso sem nem logar no YouTube, certo? Na Udemy tu precisaria pelo menos logar, se inscrever no curso e tal, então eles estão tentando trabalhar um pouco mais para tornar essa experiência mais fluida, vai. Mas ao mesmo tempo, o YouTube, ao mesmo tempo que eles beleza, é gratuito e eles estão oferecendo uma plataforma para o instrutor, o modelo de negócios deles também é meio que brutal com quem está gerando conteúdo, porque a pessoa, para ser monetizada no YouTube, cara, não é fácil. Já foi mais fácil. Hoje em dia, eles têm um monte de algoritmo que vai, sabe, vai filtrar e vai ter jeito de pagar menos pro gerador de conteúdo. Claro, eles chegaram num tamanho que hoje eles podem fazer o que eles quiserem. Mas então, em relação ao Udemy, tem um pouco mais um pouco para oferecer curso gratuito e tal. Inclusive, foi lançado agora, durante a pandemia, uma área específica para cursos gratuitos, que tem lá, nem sei quantos cursos são, mas acho que são 20, 30 cursos, alguns de A internet americana aí, de outras... Internet deu uma americana travada. Tá. Tem algumas Felipe, perguntas boa aqui. noite. Opa. Alessandro, tudo bom? Boa noite, professores, acadêmicos. Olha só, Felipe, durante a pandemia tu falou que vocês tiveram um colapso aí de acessos e tal. O data center de vocês, ele é terceiro ou é próprio de vocês? Certo. O nosso data center, a gente tem um data center, um data center físico que fica em Virgínia, só que ele é um data center híbrido. Até antes da pandemia, até antes de a gente precisar aumentar a escala, esse data center era onde a gente estava servindo praticamente 100% do tráfego. Hoje, a gente está servindo 70% de lá e 40%, né, mais ou menos nessa proporção, está servindo da AWS. Então, tem o data center físico, mas a gente também está bastante investido em AWS. Certo. Outra coisa, falando em desenvolvimento de software, vocês têm alguma metodologia de desenvolvimento específica? Ou utilizam alguma metodologia de mercado, alguma metodologia ágil? Existe uma área de testers? Enfim, eu não sei se eu não escutei falar, mas queria entender um pouquinho melhor isso. Tá, a ligação cortou um pouquinho, mas eu acho que pelo que eu entendi, a pergunta é se a gente tem uma metodologia específica de desenvolvimento e se a gente tem testers. É isso, né? Isso. Então, na maioria dos times é usado o TDD, inclusive nos times de infraestrutura a gente procura levar à risca essa questão de teste. Infraestrutura, lógico, é um pouco mais difícil de testar, porque na infraestrutura não é tão fácil de ter um mock de um servidor. Mas na medida do possível a gente faz. E então cada time, lógico, tem um guideline da empresa de tudo tem que ser testável, tem o nosso CI interno, ele vai
ele vai travar o teu pull request. Bom, a gente usa GitHub. Então, como funciona? Como eu quero fazer uma alteração no produto da Udemy, eu vou criar um pull request no GitHub. Nesse pull request, se vai lá, entre os vários passos que o CI vai fazer, um deles é ver cobertura de código em relação a testes. Se eu adicionei mais código, não adicionei mais teste, nem passa no CI. Então, né, vai lá e adiciona o teu teste. Isso é bom porque a gente não precisa um desenvolvedor ficar cobrando do outro para adicionar teste. Está lá, o CI está te mandando botar teste. Tem isso. Como parte do CI também a gente tem uma ferramenta de teste end-to-end, que vai criar vai fazer um deploy do site da Udemy num ambiente separado e vai rodar, eu nem lembro mais se é Selenium que eles estão usando ou se mudaram, mas enfim, vai rodar o teste end-to-end. E esse teste também resolve muitos dos problemas de usabilidade e tal. Antes de um incidente acontecer, esses testes pegam bastante coisa. E tem, é lógico, toda a parte de linting. Enfim, a gente tem toda essa estrutura já no nosso CI que facilita muito o ciclo de desenvolvimento. Legal. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho mais aqui. Felipe, como tu Olha, fez? se me permite. Opa, vai lá. Eu queria perguntar pro Felipe, porque tipo, ele falou que a Udemy seria um marketplace, né? Sim. Se eu não ouvi errado. Mas, por exemplo, assim, o Facebook começou como uma rede social e hoje ele tem um marketplace. A Udemy tem Certo. algum projeto de migrar para uma rede social, como o YouTube? No começo divulgava só vídeo. Depois ele fez campanha, daí surgiu o YouTuber, né? A Udemy tem projetos assim de tornar que ela tem uma possibilidade de crescimento enorme, né? De migrar para ser uma rede social e ter eventos em países, alguma coisa assim. Boa. Então, isso já foi meio que discutido internamente, mas assim, o foco, eles querem manter o foco que é educação. Porque se eles começarem a mudar, né, agora vamos fazer uma rede social e tal, tem uma certa simbiose entre as duas coisas, mas vai tender a diminuir a quantidade de recursos humanos, para desenvolver o produto core da empresa. E eles tem muito que precisa ser feito ainda para o produto principal da Udemy. Então, meio que assim, talvez um dia, mas não é uma coisa, não é uma ideia que é ativamente conversada a respeito ou enfim, seria mais uma coisa aspiracional. Mais alguém? Boa noite. Eu posso fazer a pergunta? Claro. Eu gostaria de saber, eu tenho uma questão na questão do preço, como que é feito? Vocês fazem uma avaliação ou o instrutor mesmo escolhe o preço? O preço, se eu não me engano, são 5 faixas de preço que quando se tu vai colocar um curso novo lá na Udemy, tu pode escolher entre uma dessas faixas. E aí é lógico, tu pode optar por entrar na promoção ou não entrar. Mas isso está mudando bastante porque em estudos recentes que eles fizeram, eles chegaram à conclusão de que muitas vezes o próprio instrutor não tem ideia de que preço colocar o curso. E realmente é uma verdade. Se eu fosse lançar um curso, que valor que eu vou botar? Vou botar no mais baixo, no mais alto, sabe? Eu provavelmente iria chutar um valor. Então, eles estão meio que começando a usar algoritmos um pouco mais elaborados para definir preços que são mais justos tanto para o instrutor quanto para o aluno. De uma forma similar ao que o Airbnb faz com as locações de residência, eles também ajustam o preço de acordo com oferta e demanda. Então,
a Udemy está tentando procurar alguma coisa nesse sentido, mas não necessariamente usando oferta e demanda como os critérios, né? Enfim, eles querem focar mais em qualidade, né? Número de reviews e tudo mais, a quantidade de horas, enfim, tem uma série de outros critérios que está sendo estudado como forma de definir o preço. Mas atualmente basicamente são 5 faixas, o instrutor vai lá e escolhe qual o valor que ele quer comercializar o curso dele. Daí essa faixa, quando troca de país, por exemplo, fiz o meu curso em inglês, sou brasileiro, defini que seria R$100. Como que é feita essa conversão para o cara que comprou lá na Europa, por exemplo? É o próprio algoritmo que decide? Não, isso nem é feito pela Udemy. A gente usa gateways de pagamento e eles mesmos fazem a conversão. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu compro um curso na Udemy, eu não preciso comprar porque eu ganho, como por ser funcionário, eu posso acessar qualquer curso. Mas, por exemplo, quando eu compro um curso que eu quero presentear alguém, nesse caso eu tenho que comprar, eu uso a minha conta do Brasil porque eu vou pagar em reais, vai ser convertido para dólar, mas ainda assim acaba sendo mais barato do que se eu fosse comprar aqui na loja dos Estados Unidos. E também porque eu tenho meu usuário que já estava na conta do Brasil e eu não tenho por que mudar. Mas, enfim, quem faz essa conversão é o gateway de pagamento que vai dizer, tá, o curso era R$30, eu vou cobrar $7. Só chutando o valor, não tô por dentro do valor da conversão hoje. Mas a gente define as faixas de preço e a faixa de preço é por país. Aí depois a conversão é gateway de pagamento que faz. E, Felipe, a pergunta é a seguinte, cara. Como é que tu fez para chegar até aí? Como é que tu conheceu a Udemy? Como é que foi a parte de seleção? Teve que fazer prova? O inglês, como é que tinha que ser? Explica para nós aí como é que foi. Certo. Quando eu fiz a entrevista com a Udemy, a primeira vez quando entraram em contato comigo foi via LinkedIn. Uma recrutadora deles mandou uma mensagem para mim no LinkedIn e ela mandou a mensagem em português. E aí no começo eu fiquei assim, pô, será que esse negócio é sério mesmo? Eu sei que a Udemy não é uma empresa brasileira, ou, enfim, por que eles estão mandando mensagem em português? Se eles estão me recrutando, se eles querem me recrutar, por que eles fariam em português? Eles, né? A sede é lá. E aí eu conversei com ela, meio que por educação só, né? E aí ela falou, não, na verdade eu sou portuguesa, eu trabalho terceirizada para a Udemy. E aí eu vi que, né, tu fala português também. E aí, enfim, aí eu comecei a conversar com ela. Ela me explicou mais ou menos como que funcionava o processo seletivo. E eu achei legal, tal, achei interessante participar. E nessa época eu fui eu estava trabalhando remoto para uma empresa americana, e eu fiz as 2 ou 3 primeiras entrevistas por Skype. Depois dessas 3 entrevistas, eles me chamaram para ir lá, para fazer uma entrevista on-site. Aí é mais uma rodada são 4 ou 5 entrevistas no on-site. Entrevistas técnicas, mas não extremamente difíceis, não aquele tipo de pegadinha que o Google e outras empresas fazem faz um algoritmo de bubble sort ou sei lá o que sort no whiteboard, que eu acho meio ridículo isso, sei lá, na minha opinião, eu não gosto, apesar de eu gostar do algoritmo, mas eu não acho que o whiteboard é uma forma boa de resolver o algoritmo. Mas, enfim, eles tiveram... todas as perguntas foram bem técnicas sobre arquitetura, sobre design, sobre desenvolvimento também, mas nada de pegadinha, vai. E aí, depois dessas entrevistas, eu voltei para o Brasil. Passou... Deu uma travadinha. Acho que foi um mês, e aí era no processo de visto lá. Oi? Deu uma travadinha, eu acho. Travou. Tá, mas Beleza. isso... Acho que
Eu não sei se eu perdi aqui, porque eu estava tentando ler aqui o que o pessoal está digitando no chat. Nenhuma entrevista em português, foi só aquela chamada no LinkedIn. Foi só no LinkedIn, depois tudo em inglês. Tá. Isso. E o inglês realmente é uma barreira, sim, sem dúvida. Eu achava, nessa época eu já trabalhava remoto para uma empresa americana, e eu achava que o inglês seria ok, mas a gente vê que não. Hoje eu não acho que o meu inglês tá no nível que eu gostaria que tivesse. Mas principalmente indo para a Irlanda e chegando lá e vendo o sotaque deles, que é bem puxado, bem, sabe? Mas ao mesmo tempo eles também, e isso é uma das coisas que para mim pesou bastante na hora de mudar para a empresa, que é lógico que eles viram a minha deficiência, com o inglês, meu inglês que eu não era fluente em inglês, mas ao mesmo tempo eles viram que eu tinha potencial para o cargo, para exercer o cargo, e que o inglês não seria um problema muito grande. Então esse foi meio que um balanço aí que eles acharam interessante fazer esse trade-off de o cara vai ter um pouco de problema de comunicação no início, mas ele está agregando X, Y, Z para a empresa. Então, mas assim, inglês, cara, me parece que nunca vai ser bom o suficiente. A gente sempre tem que tentar melhorar. Aqui tem mais uma pergunta, deixa eu ver, do Vinícius. Sobre os conteúdos que são passados, existe algum tipo de verificação sobre a veracidade ou todos os cursos vão para o ar? Eu acho que você já falou um pouco ali sobre a fraude, né? Mas se quiser falar um pouco mais, porque assim, eu posso estar começando no Java, só sei fazer for, while e if, vou lá, monto um curso e ponho lá. Isso aí é avaliado, não é? Como é que funciona? Ou a pessoa depois que vai comprar tem que avaliar isso e não compra porque está muito básico, coisa desse tipo. Sim, na verdade, a avaliação em relação ao conteúdo em si, ela é feita mais no sentido de plágio. Se o teu conteúdo veio de algum curso roubado, tu baixou um vídeo do YouTube e lançou um curso que tu nem é um instrutor e tal, geralmente esse tipo de coisa acaba entrando na plataforma, porque não tem como, é impossível não acontecer, mas é levado bem a sério e é cortado imediatamente, assim que a gente recebe uma denúncia ou assim que é detectado internamente. Então, em relação ao plágio, é lógico que tem alguns conteúdos, conteúdo ofensivo também é tirado do ar, não fica na plataforma muito tempo. Esse tempo atrás teve um caso de um cara que botou um curso de viagem no tempo na Udemy. E aí eu nem vi o curso, mas eu vi depois no blog dele ele falando que uma baita teoria da conspiração, que a Udemy, o Google e a NSA estavam fazendo um complô para tirar o conteúdo dele do ar, enfim. Mas sempre tem esse tipo de maluco por aí. Cara. Vai ter um curso de terraplanismo aí também, cuidado. Olha, não duvido. Mas assim, em relação ao conteúdo em si, se o teu conteúdo é bom ou é ruim, a gente geralmente é mais, o aluno é que vai julgar, mas o detalhe é que também tem a opção de devolver o dinheiro dentro de 30 dias. Ou seja, se tu começou o curso e tu viu, esse curso é muito básico, eu preciso de alguma coisa mais avançada, sempre pode ir lá e pedir um reembolso. Quanto a isso é bem tranquilo. Eu tenho lido bastante sobre essas plataformas indianas aí, que eles estão pegando os cursos da Udemy e copiando e levando para lá. Então, chega lá, eles trocam a voz, sei lá que tipo de edição que eles fazem, mas o conteúdo é exatamente igual. Eu comprei de um cara na Udemy e sigo ele no Twitter e outro dia ele estava falando que, eu não sei se é Educar, alguma coisa assim, o nome da plataforma, que ele estava denunciando que o curso exatamente igual ao dele, com todas as telas, código-fonte, tudo, mas só com a voz diferente, estava nessa outra plataforma.
só para ver como o pessoal é rápido, né, cara? E tem bastante disso. A gente já pegou, inclusive, um que o cara simplesmente fez uma skin nova pro site da Udemy, botou o logo dele no lugar do logo da Udemy, e todos os cursos nossos estavam lá, como se fosse um snapshot da nossa página, e o cara tava lá vendendo como se fosse dele, né? Então, pessoal, Bastante. alguém quer perguntar mais alguma coisa? Estamos ultrapassando o tempo aqui. Se me permite ali a pergunta, os vídeos aulas que são disponibilizados ali na plataforma, eu posso publicar ele em algum outro local ou tem algum contrato específico referente à Udemy? Falo isso em visão de como se eu fosse colocar o curso ali na plataforma. Sim. Não tem nenhum requisito de exclusividade. Para mim, esse é outro diferencial. Tem instrutores nossos que eles têm a plataforma própria deles e mesmo assim eles colocam na Udemy, porque na visão deles, a Udemy vai trazer gente para eles e aí depois eles podem direcionar para a plataforma. E a gente não restringe de forma nenhuma, porque ele criou o conteúdo, então, né, o conteúdo é teu, não é... Mas é lógico, a Udemy tenta te mostrar que tu vai ter um retorno melhor se mantiver tudo na Udemy. Pessoal, mais alguém? Vamos aproveitar aí para perguntar. Arley, boa noite. Boa noite. Aproveitar e fazer uma pergunta aí, então. Vai lá, Fabrício. Felipe, prazer em estar te ouvindo, cara. Meus parabéns. Mandar um abraço para todo mundo que está participando aí também. Seguinte, cara, eu não sou muito aí da área das tecnologias, né? Eu sou mais da área da gestão, mas tem um ponto que a gente tá vendo bastante, é que em meio a tanto desemprego tem uma área que está pipocando vaga e que acaba, né, que os profissionais conseguem se destacar e até crescer nessa área da tecnologia de informação, desenvolvimento, software, né, tanto hardware quanto a parte software. Eu queria te perguntar, até uma pergunta mais que possa fortalecer essa carreira que o pessoal tá tentando buscar aí. Quais as características, cara, que tu apresentaria aí para essa galera que está chegando e vai para o mercado de trabalho? Tipo, os caras vão concorrer a uma vaga, o que tu acha que eles têm que se preparar? Quais são as características essenciais para essa galera para competir por uma vaga legal aí e que eles cheguem forte para concorrer por essas diversas vagas que a gente tem, né? Que hoje o cara pode estar aqui, mas trabalha para qualquer empresa do mundo todo, né? Um abraço, cara. Boa, excelente pergunta. Então, para mim é difícil dizer o que de uma forma geral, é difícil dizer o que uma pessoa o que vocês devem fazer, porque cada um vai ter uma personalidade diferente, cada um vai ter interesse em coisas diferentes, enfim. Mas para mim, uma coisa que eu sempre procurei e que eu acho que foi o que me trouxe até onde eu tô, porque é fácil olhar, hoje, se olhar para, o cara tá lá na Udemy, lá em São Francisco, no Vale do Silício e tudo mais, tá bem, mas se olhar ao longo desses últimos 15 anos de carreira que eu tive, é lógico que eu tive lá meus altos e baixos e teve época da minha carreira que, inclusive, eu pensei em mudar de área, porque eu não estava motivado o suficiente, ou enfim. Então, assim, o primeiro ponto é esse, a carreira de vocês vai ter altos e baixos, mesmo na nossa área, que é uma área excelente. Vai ter épocas que vocês vão estar se sentindo, digamos, preso a um trabalho que, de repente, nem é tão, não está tão legal e tudo mais. Mas é lógico que vai ter as épocas onde vocês vão estar, na crista da onda e achando que, tô mandando bem pra caramba. Então, assim, da forma como eu sempre vi, quando eu mudei quando eu tive mudanças na minha carreira, sempre a coisa que eu mais procurei é o que
mais do que financeiramente, o que isso vai agregar para mim como profissional e como pessoa. Como profissional, porque assim, a gente está sempre se desenvolvendo, sempre tendo que aprender mais coisas, e também como pessoa, porque se tu tem um trabalho que é excepcional, excelente, mas torna a tua vida pessoal um lixo, é melhor não fazer esse trabalho, entendeu? Então, são esses dois tipos de critérios que eu acho que são importantes sempre que tu estiver tendo uma opção de carreira. O que eu faço agora? Opção A, opção B? Acho que esses são os dois pontos que para mim realmente fazem diferença. Um exemplo que eu dou, eu mudei aqui para São Paulo, claro, gente, empresa entrando em contato o tempo todo. Uma das coisas que mais me atrai a Udemy é justamente a missão da empresa, que é uma missão de democratizar a educação, enfim. E essa missão, para mim, é uma coisa que, pessoalmente, me atrai. E não são, assim, é lógico, tem muitas outras empresas que também me atraem em relação a isso, mas são uma série de fatores. Então, assim, quando vocês estiverem procurando para onde ir, qual é o próximo passo na carreira, sempre tem que levar em consideração isso. Pô, o que eu vou fazer nessa nova empresa vai me agregar alguma coisa como pessoa e como profissional, porque as duas coisas têm que andar junto também. Então, esse é um ponto. Aí, só entrando um pouco mais na parte do profissional, que é o que realmente sendo mais pragmático, é o que vai te levar a ganhar mais dinheiro e enfim, a progredir a carreira. No lado profissional, quando eu comecei na minha carreira, anos atrás, o meu foco era realmente, eu preciso ser muito bom em desenvolvimento, eu preciso aprender mais, e sabe, era sempre só isso. Não digo só porque já é muita coisa, mas muitas vezes eu esquecia de olhar para os lados e olhar, sabe, como que a empresa funciona além do que o meu time, o meu setor ou eu estou fazendo. Então, esse é um outro ponto. Profissionalmente, ainda mais hoje em dia, não basta ser um bom programador. Tu tem que juntar as tuas habilidades como desenvolvedor ou como, enfim, DevOps ou o que quer que seja. Tem que juntar isso com uma gama de outras coisas. Tem que ter um pouquinho de noção de gerenciamento de projetos. Tem que ter os soft skills que eles chamam, né? Que tem que conseguir se apresentar bem numa reunião e tudo mais. Então, todos esses são habilidades que vocês vão precisar desenvolver ao longo da carreira de vocês, e que, claro, não dá para desenvolver tudo junto, é passo a passo. Então, o primeiro passo é lógico, vai ser, se formar na faculdade, tu tem que pegar a experiência com o desenvolvimento, com a área que tu tá gostando, até para saber se é isso mesmo que eu quero fazer, ou talvez tenha alguma outra coisa dentro dessa área de sistemas de informação que eu possa, sabe, que vai me fazer mais feliz. Então, os primeiros anos da carreira de vocês vai ser meio que nessa de tentar entender para que lado vocês querem ir. E o outro ponto é assim, uma coisa que eu aconselho as pessoas é cometer erro. Tipo, vai, mete a cara, principalmente quando vocês são, né, agora mais novos, vocês não têm tanta preocupação, vai. Então, se vocês cometer mais erros no começo da carreira, são mais oportunidades para vocês crescerem. Então, pô, eu tenho vários pontos na minha carreira que, se eu pudesse voltar lá atrás e dizer, pô, aquilo lá eu devia ter feito diferente, eu faria. Mas, ao mesmo tempo,
o fato de eu saber isso hoje é porque eu fiz aquilo errado, senão né, eu não teria aprendido isso. Então, esses seriam acho que os pontos principais. Tem aquele ditado que fala que o mestre, como é que é? O mestre falhou mais vezes do que o iniciante tentou. Então, acho que esse é um ponto que eu gosto de ressaltar. Falhar não é uma coisa ruim, falhar é uma coisa boa, porque vai te levar a aprender. É lógico que tu não vai simplesmente, né, sair correndo e dar com a cara na parede para ver se vai doer. Isso a gente já sabe. Mas arriscar, eu acho uma coisa boa, assim, tomar esse tipo de risco controlado. Vai. Então tá, beleza, cara. Pena que o tempo estourou aqui, mas se pudesse a gente ficava a noite inteira aí conversando. A gente agradece, Felipe, mais uma vez, por essa disponibilidade de estar falando com a gente, de estar dando um up nesse pessoal aí, que não só um up, mas também norteando o pessoal, porque eu lembro que quando eu fazia faculdade eu também não sabia para onde que eu ia, se eu ia para o Java, se eu ia para sei lá que linguagem, ou para qual setor, eu não sabia nada. Então, é sempre bom ter uma palavra de alguém com experiência. E eu lembro que quando eu trabalhei contigo, tu tinha uma facilidade absurda de, em dias, estar pegando uma linguagem nova. Então, isso é um negócio que eu achava impressionante. Que eu tenho dificuldade, mas eu via que... Eu lembro de uma época que tu tinha que... tu até citou que tinha que passar o teu sistema de Delphi para C++, e tu comprou um livro e em uma semana estava destruindo o C++. E eu, cara, que isso, cara? Isso não é normal. Então, mas eu disse, cara, essa, que isso, cara? Mas essa vem de outro ditado também, que é aquele, quando a água bate na bunda, a gente tem que aprender a nadar. Foi o que aconteceu nessa época. Mas cara, uma semana estava destruindo o C, eu disse, cara, que isso, não é normal, cara. Mas também mostrar que não precisa ser um grande cara para chegar numa empresa desse nível, porque eu cito por mim mesmo que eu sempre tinha aquele negócio, eu nunca vou conseguir chegar numa empresa americana, por exemplo. E hoje alunos nossos que foram treinados por mim, pelo Evandro, por todos os professores aqui, estão trabalhando já para empresas de fora. Então, às vezes é questão de, como tu falou, tenta, bate, e que pode dar certo. E aí depois que tu tá dentro é dedicação, né, cara? Dedicação. E assim, como uma mensagem final, só voltando lá nessa questão de carreira e tudo mais, e pandemia, enfim, cara, é absurdo falar de como eu e a gente, né, quem está nessa área, como a gente é privilegiado de numa situação dessa, a gente está trabalhando de casa, assim, é lógico, tem gente perdendo emprego mesmo assim, mesmo nessa área, mas ao mesmo tempo tem muita empresa contratando, então, de todos os profissionais afetados pela pandemia, a gente é o que está menos sofrendo, vai. Então, e isso não é uma coisa que tende a mudar, o trabalho remoto é uma coisa que tende a aumentar, né? Tá cada vez mais difícil para as empresas contratarem nos locais específicos onde elas querem que as pessoas estejam. Então, o trabalho remoto tende a aumentar muito. Enfim, essa carreira, ela tem os lados onde é mais difícil, mas tem muitos benefícios. A gente está numa posição hoje que não é para qualquer um estar nessa situação onde tu passa por crise praticamente imune a qualquer coisa. Cara, todos os outros setores estão sofrendo. Então, enfim, a tendência é isso. Se tiver outra pandemia dessa daqui 5 anos, a gente continua meio que blindado em relação a isso também. Então, por isso que é lógico que também tu tem que gostar do que está fazendo, senão não adianta nada. Mas essa é uma carreira excelente nesse aspecto também. Se é uma coisa que tu gosta de fazer né, e economicamente é boa para ti, te traz uma certa segurança,
que era uma coisa até que na nossa época, Orley, quando a gente começou lá atrás, não tinha essa segurança toda. Hoje em dia tem muito mais oportunidades, né? Mas na nossa época lá era um pouco mais difícil, assim. Mas enfim, essa é assim, em relação à pandemia, eu acho que dificilmente tem alguém menos afetado do que profissional dessa área. Assim, quer complementar alguma coisa? Quer falar? Agradecer? Eu queria agradecer ao Felipe pelo tempo que ele disponibilizou para a gente, pela parceria. Gostaria de poder contar com o Felipe em outras palestras, outros bate-papos com os alunos. Pode ter certeza, eu que agradeço a oportunidade aí, é sempre legal trocar ideia e tal. Não foi uma coisa muito técnica, foi mais voltado, né, mesmo para a carreira e tal, mas é isso, importante, né? também. A gente queria dar uma noção de carreira para os alunos e queria dar uma incentivada para eles nessa época agora. Felipe, só tenho a agradecer e, como te disse, espero contar contigo em outra palestra aí. Pode contar comigo. Tá bom, obrigado, Felipe. Por mim, ok, professor? Beleza, então tudo certo. Obrigado, vamos tudo para a aula, então? Então tá. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Felipe. Valeu, cara. Falou, galera. Obrigado, Felipe. Felipe. Valeu. Vou parar aqui a gravação.